Tá? Então, eu acho que a gente passa pelo complicado para chegar no simples, porque é isso sim a gente ganha com o tempo. E pessoas como o Luiz Ribeiro, por exemplo, que estão aqui, do ISMS Norte de Minas, tem essa sensibilidade, né, de encontrar a história boa das pessoas. Bom, vamos falar de jornalismo investigativo. Eu não quero fazer uma fala ortodoxa sobre jornalismo investigativo, sabe? Eu peguei um filme que eu gosto muito, não sei quem aqui assistiu, que é assim um símbolo do jornalismo investigativo, porque redundou na queda de um presidente dos Estados Unidos. Acho que não pode ter uma ação mais importante do que de um bom presidente dos Estados Unidos, né? Que é o maior país do mundo. Esse filme é Todos os Homens do Presidente. Alguém assistiu Todos os Homens do Presidente? Duas pessoas, três. É um filme de 1976. É um filme velho, né? O jornalismo é velho, né? O jornalismo é muito antigo. Esse filme do Alan Pakula, né? Ele conta a história da invasão da sede do Partido Democrata Americano, do edifício Watergate, né, em Washington. E esse virou uma referência, até hoje se fala do Garganta Profunda. Há pouco tempo atrás o Garganta Profunda se revelou, era o cara do off no filme. E esse filme, ele é com o Robert Redford e o Dusty Hoffman, né? O que é o filme? Por que eu quero pegar esse filme? Porque nós trabalhando a coluna vertebral desse filme, né? Os elementos dos jornalistas que estão nesse filme, a gente tem uma compreensão enorme do que pode ser ou não ser o tal jornalismo investigativo, né? Bom, o que aconteceu? Um fato policial. Um prédio, a sala de um partido político foi invadida. Mandaram 2 repórteres cuidar desse assunto, igual 2 repórteres cuidam de manhã de um arrombamento que teve à noite, de um atropelamento que teve na madrugada. Um deles era a foto. O Robert Redford, o filme, o Bota, o do outro. A foto, ele sabia nem achar lead, ele sabia fazer matéria, estava começando na produção. O outro um pouco mais experiente, mas eu 2 repórteres de cidade, ou de polícia. Os caras vão fazer aquela cobertura corriqueira, claro que eles não tinham a menor ideia que aquele um dia, 2 anos depois, viria derrubar o presidente dos Estados Unidos. Né? Eles vão cobrir. E começa a acontecer coisas nessa cobertura que começa a se mostrar que tinha mais carne debaixo daquele angu. E coisas muito simples, por exemplo, ele vai no tribunal onde os caras tinham sido presos, um cubano, os caras lá que tinham feito, eles estavam colocando em microfone, escuta no partido adversário. Tinha um advogado importante lá para poder dar cobertura para aqueles caras pobres, aqueles ladrões comuns, marginais comuns. O repórter saca isso e vai atrás do advogado e dizendo, poxa, o que você está fazendo aqui? E o cara, não, só estou aqui, não tem nada a ver e tal. Mas aí ele vê que ali tinha mais coisa. Então já começa a aparecer o que eu quero dizer, onde eu quero começar. Primeiro, o grande fato não começa grande. A grande matéria, ela não pula na sua frente, olha aqui uma notícia para divulgar o presidente da República. Não. As histórias começam pequenininhas, de pequenos fatos. É igual puxar o fio de uma meada. Você achou uma pontinha, você vem puxando. Essa é a primeira grande observação, sabe? O jornalismo não é necessariamente espetacular, ele não é. Né? Ele pode começar pequenininho, um arrombamento de um edifício. A invasão da sede de um partido viria a redundar na queda do presidente da República dos Estados Unidos. Depois, o assunto vai crescendo, ele pode ir crescendo ou não, depende da nossa atuação. Né? Podia morrer ali, virar um fato de polícia, sair aquela notícia de polícia e ficar por isso mesmo. Né? Bom, aí aparece a ideia da perspicácia. Né? Aquele repórter, apesar de iniciante, teve a perspicácia de chegar pelo editor dele, olha, tinha um advogado lá que não era um advogado comum, não era um advogado de pobre, não era de pessoa pública. Mandaram um advogado lá, quem mandou? Quem mandou esse cara lá? Olha, aí começa a aparecer. Uma terceira coisa, confiar na intuição. Né? O cara percebe, ele sente cheiro de alguma coisa ali, aí vai atrás. Né? Ou tem fumaça, tem fogo. Né? Eu acho que isso no jornalismo é uma coisa assim, fundamental. Você tem uma coisa chamada intuição. Você fala, tem uma coisa esquisita aqui. Né? Tem um ditadozinho que eu adoro que fala assim: se o povo diz que a vaca é malhada, alguma mancha ela tem.
Né? Então você vai atrás que ele pode ter uma coisa. Os dois caras, o Robert Redford e o Dustin Hoffman, vão avançando no assunto. Então vão alimentando o noticiário. Uma notícia hoje, outra amanhã, ainda notícia pequena, página interna, né? Aí vem a ideia da persistência. Você vê que eu estou pontuando coisas, né? Não param na primeira dificuldade. E dificuldade numa matéria longa, numa matéria, num assunto, em qualquer matéria, é o que você mais encontra, né? Desde o telefone que está desligado até o cara que não quer falar. Então, dificuldade você tem toda hora, mas você não para na primeira dificuldade, né? Você persiste. Então a ideia de persistência é absolutamente fundamental, né? Até agora eu falei de nada espetacular, né? Da grande descoberta. Eu estou falando de coisas do nosso dia a dia de profissionais. Bom, no filme é curioso, quando o assunto começa a crescer, o pessoal da editoria de política vai dizer, não, esse assunto é nosso, isso é política, isso não é mais arrombamento, isso não é mais polícia, isso não é mais cidades, isso é política. A editoria de política do Washington Post, o jornal do Washington Post, eu não tinha falado, política na capital dos Estados Unidos é importante para nada. Aí a política fala, não é desse assunto, aí o cara fala, não, agora fica aqui. Agora fica aqui. Os dois recomeçaram, dois formas, dois iniciantes. Aí vem qual a outra ideia? A ideia da competição. Olha que loucura. Se dentro da redação tem competição, tem disputa pela boa notícia, pelo bom fato, enquanto era só um fato policial, ninguém queria. Quando começou a crescer, e viu que envolvia políticos importantes, a política queria. Então, se tem competição dentro da redação, imagina fora. Quando você está num assunto, determinado assunto, você está nele e tem outros repórteres, outros veículos também estão nele. Então você tem a ideia da competição, você está disputando com alguém, né? E você tem que chegar primeiro pelo liberalismo, né? Quer dizer, essas coisas todas que eu estou falando até agora dão muito trabalho. O jornalismo dá muito trabalho, né? Antes de ser espetacular, ele é trabalhoso, muito antes de ser espetacular. Bom, à medida que a apuração, o assunto vai crescendo, vai ganhando mais espaço, né? Dessa apuração do caso Watergate, a apuração vai ficando mais complexa. Vai surgir elementos aqui, elementos ali, uma pontinha, uma fumacinha, e os caras vão atrás. Então tem uma cena do filme que é muito legal, uma passagem do filme, que o cara pega um avião em Washington, atravessa o país e vai na costa oeste dos Estados Unidos tentar uma entrevista. Não estava marcado. Ele não tinha ideia de se conseguiria ou não a entrevista. E fica horas na sala do cara para conseguir falar com ele, e o cara que não queria falar com ele. Então o que eu estou falando? Condição de trabalho. Qual o jornal brasileiro que te permite sair daqui de Montes Claros e ir a Manaus por uma hipótese? Qual jornal vai bancar essa viagem? Deixar um repórter uma semana lá por uma entrevista que pode não render nada. Sabe? O cara foi lá atrás de uma hipótese. Então, eu estou falando de condição de trabalho num país em que às vezes ele não tem carro para sair da redação. Porque cada vez mais se apura por telefone porque ele não pode viajar, porque não pode gastar. Se não pode viajar na bocada certa, na entrevista está marcada, que já está produzida, pré-apurada, como é que você vai viajar por uma hipótese? Então eu estou falando de condições de trabalho. O bom jornalismo requer boas condições de trabalho. É básico. Então no filme aparece isso. Eles tinham condições de trabalho. Pegar um avião e ir na costa oeste para tentar uma entrevista. Bom. Então tem a dose de risco. Você fazer uma boa reportagem tem uma dose de risco. Você sai atrás de um assunto que pode não render. E pode render muito. Mas aquele assunto vai ser tão melhor quanto mais inusitado ele for, quanto menos previsível ele for, quanto mais surpreendente ele for para o leitor. Mas tem um risco de não render, não é nada. Você vai por uma hipótese. Essa hipótese não se confirmar. Né? Uma coisa é uma coletiva, mas vai eu e vai todo mundo. Outra coisa é uma entrevista, só eu que estou indo, mas eu não sei se vai render ou não. Então tem uma dose de risco que é inerente, faz parte. Tem uma televisão, um canal de televisão em Belo Horizonte, que eu vi muito uma vez, que quando um repórter Globo vai fazer teste, para ser contratado ou não, o teste vai ao ar. Porque é tão pouca equipe que se aquele teste ocupou a equipe, o cinegrafista ou auxiliar por um determinado tempo,
Não pode perder viagem. Então a matéria tinha que ser boa ou ruim, ela tinha que ir ao ar. Porque não pode perder viagem. Não é que se perder viagem, falta matéria para o jornal. Bom, outra coisa do filme, sempre do filme. Tem uma cena, que é uma das cenas mais emblemáticas que eu já vi no cinema na minha vida. Eles vão na biblioteca do Congresso americano, olha só, ver quem tinha tirado livros sobre ou documentos de determinado assunto em determinado período, procurando pessoas, procurando pistas. Eles sentam no Congresso americano, na biblioteca, numa salinha, e passam horas olhando fichinha de quem tinha pegado o livro. A cena bonita, lindíssima, que a câmera vai subindo até chegar na abóbada do prédio da biblioteca do Congresso americano, e os dois vão ficando pequenininhos lá embaixo. Então aquela cena, a própria ideia da paciência dos dois, ficar ali horas olhando fichinha de biblioteca, manual. Quem faz isso? Quem de nós aqui está disposto a fazer isso? Para ir atrás de um assunto. Bom, pensa você fazer papel amarelar, empoeirar, te faz espirrar, você é alérgico. Papel que está desmanchando na sua mão, processo em fórum, né? O que a gente vê no dia a dia? Repórter, aconteceu uma palestra, essa palestra aqui. Estou aqui falando, tem um repórter para cobrir, se fosse importante eu cobrir, está lá fora bater papo. Quando acaba, ele chega perto do cara e fala assim: e aí, o que é que você falou aí sobre o jornalismo investigativo? Tá? Falta paciência do repórter brasileiro para sentar a bunda no lugar e ouvir o que as pessoas estão dizendo, porque peixe morre pela boca. Uma coisa que o cara vai dizer numa entrevista, outra coisa que ele vai dizer quando ele está relaxado. Então, essa paciência que a pessoa tem que ter, por exemplo, a frase do Maluf, que ficou antológica, estupra, mas não mata, ele falou numa palestra em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, e quem ouviu essa frase foi uma repórter do Jornal do Brasil, não por acaso mulher, isso deve ter doído no ouvido dela. Ela ouviu, porque estava sentadinha lá escutando a palestra. E foi uma das grandes notícias daquela campanha de 1989, que está fazendo 20 anos agora, com essa história do Maluf, né? A repórter ouviu, ela estava lá, né? Então, a ideia da paciência, da sujeição, era fundamental, é eslarpião do jornalismo, né? Eu me lembro que uma das melhores reportagens que eu fiz foi no início da década de 90. Quando o Chico Mendes foi assassinado, foi em 88, acho que foi em 88. Os assassinos do Chico Mendes tinham saído, os dois irmãos, Alvarino, esqueci o nome do outro, Darli, eles tinham saído de uma cidade chamada, meu Deus, de Ipanema, não, perto de Ipanema. Não, Chapuri não há, eles saíram do Vale do Doce, de Ipanema, no Vale do Doce, perto do Governador Valadares. Aí me mandaram para lá no dia 26 de dezembro, depois de Natal, dia 25 de dezembro. Fui para lá, criado Natal, eu não tinha como começar a apuração. O Chico Mendes tinha sido assassinado e eu tinha que falar da história dos dois assassinos que vieram mineiros. Fui no fórum, fui na casa da mulher do fórum, da secretária do fórum, a mulher abriu o fórum, procurou o processo para mim, e eu fiquei sozinho no domingo à tarde, lendo processos daqueles dois caras que tinham matado um tanto de gente antes de ir para lá, sabe? E aí, lendo o processo, a única fonte que eu tinha para fazer a matéria era aquele processo, tinha tudo. Tinha fala deles, de advogado, de juiz, de testemunha, sabe, de família de vítima deles, tinha tudo no processo. Então, um mateiraço, sabe, um monte de papel, eu sentado no balcão de uma secretaria de fora, lendo o processo. E no processo ainda tinha referência a um tal de Mata 4, e eu falei: gente, mas essa história é boa, o que é Mata 4? Aí no outro dia, com o foro aberto e tal, eu fiz a história do Mata 4, o Mata 4 era um pistoleiro aposentado que tinha um barzinho numa cidade vizinha, e ela deu outra bela reportagem da história do Mata 4. Então, essa sujeição de sentar a bunda, de olhar papel velho, de ouvir, é fundamental. A ideia de paciência, junto com a de persistência. Outro aspecto que é fundamental nessa tua história de jornalismo investigativo: como é que eles atuam no filme? Vale a pena vocês pegarem esse filme no vídeo, se ainda achar, mas acha.
Eles chegam na casa da pessoa, batem campainha, sou fulano de tal, do jornal tal, e vim aqui conversar com o senhor sobre isso. Para mim, jornalismo é isso. Jornalismo, ele é essencialmente feito pela porta da frente. A melhor maneira de entrar na casa das pessoas é pela porta da frente, é bater campainha e se anunciando. Sabe? Aí você não tem muito risco de soltar em cachorro com você, de falar que você está invadindo, que você está não sei o quê. Bate campainha e se diz, eu sou fulano de tal, jornal tal, estou aqui para conversar com o senhor sobre isso. Essa é a regra. A parafernália moderna, cada vez mais, ela é exceção, sabe? Câmera escondida, caneta espiã, identidade falsa, sabe? Isso é muito mais romance do que a realidade do dia a dia. O dia a dia é bater campainha e falar, sou fulano de tal. Isso de cada credibilidade. E tem um detalhe, nome e sobrenome. Não é assim, eu sou Luiz do Estado de Minas, eu sou Luiz Ribeiro do Estado de Minas. Sabe? Olha, eu estou aqui olhando a sua cara. Eu estou aqui fazendo uma reportagem. Sabe? Você já dá ideia de seriedade e mostra que aquela conversa é séria. Agora, quando é que você vai usar um gravador do curso? Hoje estou aqui trocando, com essa confusão. É quando você não tiver outra maneira de chegar àquele assunto. Aí sim. Mesmo neste caso, se você entrevista um cara sem se identificar como jornalista, ele te dá uma informação. Antes de publicar, você tem que dizer a ele que, olha, aquele dia que nós conversamos, você me disse isso e isso eu estou publicando. É ético. Não é legal que o cara venha saber que se você, que era um repórter que estava conversando com ele, era notícia do jornal. Sabe? É uma questão de mobilidade. Eu acho, então, que a regra é fazer jornalista pela porta da frente. A exceção é que são os outros meios. Quando forem necessárias, em situações justificáveis. E às vezes são. Porque você não teria outra forma de chegar à matéria se não fosse aquilo. Tem uma certa fé de câmera escondida, não sei o quê, é perigoso. Acho que tem que relativizar essas coisas. Pegar um documento em cima de uma mesa, fotografar um papel, né? Vale. Por exemplo, não fazer não. Mas é a exceção, não é a regra. Né? Bom, outra coisa. No Brasil, então, especialmente comum, a ideia de sedução. Né? No filme tem uma cena que o cara vai tomar um café com uma secretária, meio paquerando ela assim, que era para conseguir uma informação dela. Ele não queria nada para ela, queria, né, só aquele joguinho mesmo, tal de sedução. Vale usar o charme? Vale usar a sedução? Né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Né? Vale decote? Vale ensaio? Né? Sabe? Acho que a pessoa tem que pensar. Como é que ela vai lidar com isso? Funciona? Funciona? Pode funcionar. Sabe? Mas qual é o seu limite desse tipo de coisa? Né? Eu me lembrei de uma situação que eu vivi há muitos anos, uma matéria num fórum, lendo um processo. E a secretária daquela vara civil foi muito gentil, procurou o processo para mim, me ajudou, toda hora me perguntar se eu tive mais alguma coisa, muito gentil. Eu quis ser gentil com ela também, assim, e no final, antes de ir embora, eu virei para ela e falei assim, olha, esse assunto é tão interessante, eu até me lembro do assunto. Engraçado, eu achei uma matéria sobre o Milton Nascimento mudou de nome. Porque Milton Nascimento tinha um homônimo demais, todo dia tinha problema com o chefe protestado, com não sei o que, Então ele foi e botou os sobrenomes dos pais adotivos dele, no nome dele, para poder aumentar o nome dele, para parar de ter problema com o homônimo. Acho que era isso, se eu não me engano. Mas ele fez escaladinha, nós estamos sabendo, vamos fazer matéria. E aí, então eu falei para a moça, olha, quando tiver algum assunto que você vê que é interessante, que te parecer interessante, você me liga. Ele fica insistindo, me liga, deixei meu telefone para ela. Ela entendeu mal. Aí eu cheguei na redação, 15 dias depois ela ligou. Ela ligou. Aí eu falei assim, tem algum assunto? Não, você falou para te ligar, eu estou te ligando. Né? Ela achou que eu estava paquerando uma coisa assim, sabe? Não era o caso, mas é um exemplo de que essas coisas também têm que ser relativizadas. Né? Pode funcionar assim, mas até que quando é legítimo, né? Até que quando é lícito, né? Bom, outro ponto. O tal do off. O que é off? O que é off?
olha, desliga o gravador aí que eu vou te falar uma coisa que não é complicada. Isso é off. Off o cara avisa antes, eu vou te dar um off, eu vou te falar uma coisa em off. Aí você avisou que é off. Porque não dá para o cara falar e depois que ele falar de direto assim, isso é off, hein? Ó, peraí. Essas coisas têm que ser muito claras. Eu vou te dar uma informação em off. Você desliga o gravador, beleza? Olha, o fulano está roubando. O deputado tal está roubando. Eu não posso chegar na redação e escrever assim na matéria. Uma fonte em off me disse que o deputado fulano de trás está roubando. Mas peraí. Off não quer dizer que é uma matéria sem fonte. Off quer dizer que eu me tornei responsável por aquela informação. Eu tenho o sigilo da fonte, não tem? Eu não sou obrigado a dizer que me deu aquela informação. Mas eu sou obrigado a comprovar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Eu não posso me esconder atrás do off para falar mal dos outros, para falar o que eu quiser. Uma fonte me disse, mas isso é o quê? Isso é verdade? Sabe? Por quê? Porque senão o criminoso, o caluniador, o injuriador, o difamador, passa a ser eu, repórter. Eu vou tomar um processo por ter falado que o deputado era ladrão. O deputado falou, prova que eu sou ladrão. Então, off, o que é off na essência? É ponto de partida para uma apuração. E o filme é um barato, total do Garganta Profunda, o personagem que não aparece, só vai aparecer muitos anos depois. Ele encontrava com o repórter na garagem, no edifício, no escuro, né, você lembra, né? E falava, olha, me fala o que você tem que eu te falo se você está certo ou está errado. Aí o repórter falava, eu tenho isso e isso. Ele fala, vai por aí não é isso não. Ou então ele fala, aí uma fase clássica do Garganta Profunda, né? E na redação ele jamais deu a identidade do cara, ele falava, é o Garganta Profunda. Aí o cara falava com ele assim, segue o dinheiro. Foi a grande pista, que através da rota do dinheiro foi chegando às pessoas. Então essa informação do cara, segue o dinheiro, ele não podia chegar na redação e escrever, uma fonte me diz que é para seguir o dinheiro. Não é isso. Ele era o responsável, judicialmente inclusive, pela informação. Então o off no Brasil está muito banalizado. Igual o uso de câmera escondida, né? As pessoas falam, off, e daí? Off não é para ninguém esconder atrás de nada. Off não é para um cara que está querendo falar mal do aniversário dele, plantar uma notinha e eu vou lá e publico ingenuamente. Peraí. Off é sério. Off é uma coisa muito séria. Bom, outro aspecto simples que pode fazer toda a diferença: observação. Eu vou entrevistar uma pessoa, se tiver uma Bíblia em cima da mesa dela, me diz uma coisa. Se tiver um livro do Paulo Coelho, me diz outra coisa. Se tiver o Grande Sertão Veredas, me diz outra coisa. Se tiver uma enciclopédia, me diz outra coisa. Se tiver uma gramática, me diz outra coisa. Se tiver mais Nossa Senhora Aparecida, me diz outra coisa. O que eu quero dizer é que o ambiente da pessoa te diz alguma coisa. E se aquela informação não é relevante para você colocar na sua matéria, às vezes é, porque você vai perguntar, você é leitor do Guimarães Rosa? Né? Você é um homem temente a Deus, você toma bem na Bíblia? Que não, todos os dias eu leio a Bíblia. Isso pode ser uma informação legal, né? No ato de uma entrevista, alguma coisa assim. Mas pode nortear o rumo da sua entrevista. Você tem um pouco de noção com o que você está lidando quando você vê o que tem ali naquele lugar. Né? Então, a observação é fundamental. Né? Bom, outra coisa. No filme tem momentos de desânimo. O cara erra grosseiramente, erra a pista, não dá em nada, chega no muro. E aí tem uma ideia de frustração, faz parte do nosso trabalho. Nem toda matéria vai ser capa, nem toda matéria vai dar uma reflexão legal. E nenhuma matéria vai merecer elogio, né? Porque editor não tem essa coisa de elogiar, né, Luiz? Elogio é matéria de ser publicada. Né? Não pensa, pô, matéria legal que você fez ontem, não. Amanhã tem outra pauta, aqui já ficou velho, matéria de ontem, não tem os logos, né? Não dá tempo, né? O jornalismo é rápido demais para ter os logos. Então tem uma ideia forte de frustração. E essa frustração, ela muitas vezes é culpa da gente mesmo. O repórter mais experiente do mundo tem seu dia de folga. Tem seu dia de folga. Às vezes você esquece de perguntar uma coisa simples, fundamental, né?
Eu estou me lembrando de um sequestro, quando o sequestro era coisa menos corriqueira desse país, que o Brasil é assim. Quando começa essa coisa, por exemplo, filho do INSS devia ser manchete, filho de posto de saúde devia ser manchete todo dia, mas é costume, né? É costume, deixa de ser notícia que a gente acostuma, porque a dor dos outros já não sensibiliza a gente. Então, quando sequestra, a gente vai dormir na porta da casa sequestrada, foi sequestrado uma menina em Belo Horizonte, nós passávamos a noite lá mesmo, passava a noite. O jornal mandava ponto de distribuição e a gente estava na Kombi, né? Fazendo um ponto assim para poder ver se tinha alguma novidade. E o sequestro se arrastou, e passados uns dias depois era uma menininha, Rafaela, depois que a menina já tinha voltado para casa, a mãe da menina ligou para a redação, ligou para mim e falou assim: olha, eu estou ligando para agradecer porque a cobertura de vocês foi a mais equilibrada. O Jornal Brasil foi quem fez uma cobertura mais respeitosa com a família. Eu fiquei todo agradecido. Muito obrigado, senhora, tal. Desliguei. Eu desliguei o Fernando Lacerda, que nós estávamos conversando sobre ele na ponta, estava sentado do meu lado. Falou assim: quem te ligou? Ele é a mãe da Rafaela. Pô, mas você não entrevistou ela, não? Quer dizer, a fonte bateu na minha porta, ligou para mim, então eu fiz uma pergunta para ela, que toda alerta estava dizendo minha cobertura desse povo. Aí eu liguei para ela, ela atendeu, aí eu conversei, ela contou que a menina voltou anêmica, que a menina estava em tratamento psicológico, quer dizer, tinha uma puta matéria com a mulher, eu não fiz pergunta. Então todo mundo tem esse tipo de foto. Outra coisa, uma matéria que eu fiz, ninguém sabia isso, que eu ganhei ano passado, o prêmio CNT de jornalismo, o prêmio nacional, sobre os ônibus das estradas de terra, os ônibus que vão da roça para a cidade, né? Eu saí de viagem para aí, ó, Minas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, era o meu objetivo. Primeiro percalço, focada. Saí de viagem na quarta-feira e a quinta era feriado. Ou seja, na quinta e na sexta eu não achava ônibus, porque eles não saíam das roças. Eu comecei a ficar desesperado, porque eu comecei a achar ônibus, por exemplo, Parque Paraíso é uma cidade que aos sábados, às sextas-feiras, tem ônibus que o povo vem para consulta médica, né? Tem uns dias certos, os ônibus vêm 3 dias, eles não vêm todos os dias. Naquela sexta-feira eles não vieram, porque tinha que ser feriado na quinta. Eu perdi praticamente 2 dias de apuração. Sabe? Uma reportagem que eu precisava de dinheiro para o jornal, porque essas coisas pesam. Você vende a ideia da reportagem, Luiz, o jornal concorda, você sai, se você fala, puta, né, comecei a ficar apavorado. Ainda tive um percalço que o carro quebrou no sertão da Bahia, quebrou a caixa com uma pedra no estado de terra. Eu fiquei 3 dias numa mesma cidade. Então eu perdi 2 por focada minha e mais 3 por pode estar estragado na mesma cidade. Sabe? Quase que compromete a minha reportagem. Eu ainda dei. O assunto era tão bom que mesmo perdendo praticamente 5 dias, então os 3 dias que eu fiquei parado lá na cidade, eu não perdi não, porque eu fiquei apurando, andando de mototáxi e tal, fiquei apurando coisa. Mas mesmo perdendo esse tempo, a matéria rendeu um prêmio nacional de jornalismo. Porque o assunto era muito bom, porque eu foquei. Você não sai de viagem na véspera do feriado para esse tipo de matéria. Não dá para fazer isso. O feriado não é quinta, sexta, sábado, tem embora. No sábado começa as feiras, né? Então já recuperou um pouco. Mas coloquei matéria nisso, por falta de previsão minha, né? Bom, agora vem uma outra questão, que não é do filme, mas que é vital hoje em dia também, é que um assunto continuado, que vai ficando espetacular, né? Os atos de nomeação secreta do Senado, vai ficando cada vez mais difícil ter novidade, não é? Você descobre uma coisa, rolou. Como é que você vai ter a notícia todos os dias? É igual sequestro. O sequestro tem 2 notícias. O dia que sequestra e o dia que solta, ou que mata, que desfecha. O dia que tem o desfecho, né? Porque durante... Olha, você não sabe quem é o sequestrador, não conversa com ele. A fonte principal, que a vice não pode conversar que ele está sequestrado. A polícia não pode falar nada que vai atrapalhar as investigações. Não tem notícia não. Durante não tem notícia. Mas um jornal precisa de um lead todo dia. Aí, se você está acontecendo um escândalo qualquer, um escândalo porque tem a crise da semana, o escândalo da semana. Então o escândalo da semana tem 3 revistas semanais, pelo menos, precisando da manchete no final de semana. Como é que a política vai dar conta, como é que a CPI vai dar conta, como é que a Polícia Federal vai dar conta de gerar novidade para dar manchete para 3 revistas prestando jornal? E no Jornal Nacional, ainda daqui a pouco, qual vai ser a chamada, qual vai ser a escalada? Então, tem um sociólogo francês chamado Dominique Volton, que ele tem um raciocínio assim:
A política e a mídia e a imprensa, um não vive sem o outro. Um precisa do outro para se retroalimentar. O político precisa da mídia para poder aparecer, falar as ideias dele. A mídia precisa da política para ter notícia. Mas não há prefeito que resolva o problema da saúde em 2 meses. Não resolve nenhum mandato inteiro. Então, a política, a administração pública, ela não consegue oferecer novidades com a rapidez que a imprensa quer. E a imprensa é cada vez mais rápida, né? A imprensa hoje é tudo daqui a pouco, é tempo real. Tudo em tempo real. Não é possível sustentar tanta manchete. Aí o que acontece? Aí por que a gente vê esse ensandecimento na mídia? Por que a gente vê a imprensa começar a julgar, condenar, inventar, especular? É porque precisa anunciar todo dia e os fatos não acontecem com tanta rapidez. O país não anda com tanta rapidez. Uma investigação do Polícia Federal tem trâmites. O processo da justiça demora anos e a imprensa toda hora. Então, essa diferença de tempo entre a geração do fato e a avidez da imprensa leva a esse ensandecimento da cobertura que a gente assiste todos os dias e que a gente comete. Às vezes a gente comete, né? Por acaso eu estou lembrando desse sequestro toda hora? Não, é um outro sequestro. Um outro sequestro. Eu ia ter falei que o sequestro não tem notícia, ia ter um culto, uma reza na porta da casa dos menininhos sequestrados, lá em Vila Leopoldo. Aí nós ficamos sabendo que um monte de repórter na porta da delegacia, esperando a novidade, as pessoas da cidade vão rezar na porta da casa dos meninos. Corremos todos para lá. Aí eu dei carona com uma mulher que estava indo para o culto, estava no carro do jornal. Aí eu perguntei para ele assim, quem é que está organizando essa reza? Aí ela falou, a fulana. Como se eu conhecesse? A fulana. Qual fulana? Ela era uma repórter. Uma repórter começou a juntar umas donas na cidade para rezar na casa das meninas para ter notícia. E nós todos fomos cobrir. O ato foi promovido por uma repórter para ter notícia. Ela e todo mundo. Então é um ensandecimento. E o editor pressionando ela, né? O que é o dia de amanhã, né? O que é o dia de amanhã? É a reza das mulheres lá, tal, que ela organizou. Né? Então esse ensandecimento da imprensa tem razão, tem justificativa para acontecer. Mas não se justifica, né? Bom, não é mais o rio, o nosso, coisa de mineiro. Tem muitos verbos importantes no jornalismo, né? Disse, né? Completou, concluiu, raciocinou, né? Ventilar não, ventilar é uma coisa desagradável, né? Então tem esses verbos do usuário de jornalismo importantes do jornalismo. Verbos têm que ser simples mesmo, né? E tem 2 verbos que eu acho fundamentais do jornalismo: assuntar e espiar. Nós mesmos entendemos bem o que é isso. Assuntar é eu dar conta de conversar com simplicidade com as pessoas. Aqui no nosso meio a gente sabe, por exemplo, se tem uns caras sentados na porta de um bar, tomando uma cervejinha de tarde, você entrar no chão batendo papo, se você não der conta de sentar no chão ao lado deles, eles não vão te falar nada. Eles vão conversar com você meia hora e não vão te dar nenhuma informação. Não é assim? Nós sabemos que é assim. Ele não fala. Né? Ele fala, não diz. Né? Então, é muito diferente a apuração de um gaúcho em Minas e de um mineiro em Minas. Certamente eu vou procurar no Rio Grande do Sul, eu vou ter dificuldade, porque eu não sei o jeito, né? O jeito de Minas eu sei. Então esse assuntar, ele é fundamental. O outro é espiar, tem a ver com aquela coisa da observação. Né? O Nelson Rodrigues achava que a vida era melhor se conseguisse ter o buraco da fechadura, né? Pode ser a ideia do espiar, mas o espiar, ele é fundamental para o jornalista, né? Observar, a perspicácia, o sacar, né? A sensibilidade, usar os polos, né? Assuntar e espiar, né? Agora, assuntar com 2 S, né? Porque se o cara assuntar com você esse dia, pelo amor de Deus, né? Não vai dar. Então, é fundamental, é básico saber escrever. Como é que eu posso ser jornalista se eu não sei escrever? Como é que eu posso assuntar bem se eu não sei escrever e assuntar, né? Eu dei aula há muitos anos, eu dei aula há 15 anos na PUC. E eu me lembro de uma vez que
um jornalista foi fazer uma palestra lá na PUC e eu pedi ao pessoal que fizesse uma matéria para mim depois. Os professores fazem muito isso, né? Pedia para poder escrever sobre a fala lá do palestrante. E o cara falou um negócio legal. E o estudante sacou o líder, ele ouviu, ele fez tudo certinho. O cara tinha falado o seguinte, que o cara para ser jornalista tinha que saber escrever algumas palavras, entre elas exceção. E não sabe escrever exceção, não pode ser jornalista. Então o menino sacou tudo, ele fez tudo certinho, escreveu a matéria. O editor disse que para ser jornalista você precisa saber escrever algumas palavras, entre elas exceção e tal. Só que ele escreveu exceção com 2 S. Olha, ele foi bem até... E eu me lembro que eu fiz uma maldade que eu já fiz, que eu peguei o texto dele e não aguentei, não dei conta de perder piada. Escrevi assim, é para confirmar a regra? Né? Quer dizer, ele estava exatamente confirmando o que o cara estava dizendo. Né? Ele era a exceção que confirma a regra, ele era só com uma exceção com 2 S. Né? Então é fundamental saber escrever. Né? Escrever simples. Né? Escrever simples não é fácil não, mas nós sabemos disso. Bom. Valéria é com 2 L's ou com L só? Porque essa é com K ou com Q ou E? As pessoas não têm contato com essas duas, né? Luiz é com S ou com Z? Né? Luiz Inácio Lula da Silva é com Z, né? Porque a gente vê disso escrito em reportagem com S. Né? É a base. Como é que eu vou falar em investigação se eu não sei a grafia do nome da pessoa? Na base, no essencial, no mais elementar eu já errei. Nada, né? E a gente só fica sabendo se quer ser com tal ou com que eu é se perguntar. Se panela é com L, 2 S, se perguntar. Né? Tem que perguntar. Tem que ter coragem de fazer perguntas simples. Né? Às vezes não dá para fazer, né? Eu fui fazer uma matéria especial com o Chitãozinho e Chororó. Eu não sabia absolutamente nada dos dois. Eu ia acompanhar eles um dia inteiro, fazer matéria sobre eles. E quando eu estava indo para começar a entrevista, o dia com eles, que eu me dei conta que eu não sabia qual que era o Chitãozinho, qual que era o Chororó. Chitãozinho e Chororó eram uma entidade, né? Uma coisa só, eu sabia que era um que era outro. E eu falei, isso eu não posso perguntar. Se eu perguntar isso, vocês vão dar nenhuma outra informação. Eles não dão mesmo, né? Eu falei, cara, não sabe nada da minha vida, como é que eu vou passar um dia com ele? Eu dei sorte que eu comecei numa coletiva. Depois da coletiva eu continuei com isso. Né? Então na coletiva um virou e falou assim, ô Chitão. Aí ele falou, Chitão, então esse é o Chororó. Assim que eu fiquei sabendo. Depois eu soube até que eles têm o lado cético no palco. Né? Eles não mudam o lado e tal. Mas eu não sabia, eu não acompanhava os caras. Né? Não tinha noção deles. Isso então não dava para perguntar não, tem que se informar antes. Bom, agora, o que eu quero dizer? Já passei muito tempo, não? Tá. Vamos 5 minutos? Para 5. 2 mais 5. Tá, não, 5 para cá. Eu tenho que fechar. Fechar pelo seguinte. O que é fazer jornalismo investigativo? É primeiro fazer jornalismo corretamente. A primeira coisa é fazer jornalismo corretamente, senão você não tem mais nada. Quem apura bem, faz jornalismo da melhor qualidade. E você pode chamar de jornalismo investigativo. Né? O que é o livro O Operador do Lucas Figueiredo? Uma puta reportagem é apuração pura. O que é o livro Corações Sujos, do Fernando Moraes, que na minha opinião é o melhor livro dele, que conta a história de uma seita japonesa em São Paulo, que não aceitava que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e o Japão tinha perdido. Eles achavam que isso era mentira imperialista. Eles até matavam por conta dessa crença deles. É uma reportagem de uma beleza, de uma singeleza, de pesquisa em arquivos, em delegacias, em fóruns, sabe? De entrevistas. É um grande livro investigativo, mas qual é a essência dele? A apuração. É apuração. O segredo de tudo é a apuração. Então o importante não é a qualificação que eu dou ao jornalismo investigativo. O importante é a qualidade do jornalismo que eu faço. Isso é que pesa. Eu não preciso do rótulo, preciso da qualidade. Eu tive um aluno na PUC que falava assim, eu quero é derrubar o presidente. A expectativa dele como jornalista é derrubar o presidente. Né? Eu me lembro quando eu formei em jornalismo, eu formei não mais velho, gente, porque eu comecei a fazer jornalismo, casei,
tive que fazer outro vestibular para estudar à noite, fiz administração, depois que eu voltei para completar para fazer o jornalismo. Eu já falava o contrário, falava assim, eu quero mesmo cobrir a queda do Pinochet no Chile, mas eu concordo em cobrir o treino do América em Contagem. Sabe, uma coisa é eu querer derrubar o presidente, outra coisa é eu cobrir a batida da esquina. Tem que ser coberta, e eu tenho que começar a pedir isso mesmo. E o cara que derrubou o presidente dos Estados Unidos, que foi fazer a cobertura de um arrombamento, né? Uma matéria boba, banal, né? Quando eu falei que eu estava disposto a cobrir o treino do América em Contagem, mesmo querendo cobrir a queda do Pinochet no Chile, eu estava querendo dizer que eu estava disposto a aprender, né? E você não dá salto tríplice, você não dá salto ornamental no piscina olímpica, agora em 2016, você não ganha medalha de ouro, se você primeiro não aprender a nadar. Porque se o cara não souber nadar, ele dá um salto espetacular, que ele vai muito bem até chegar na água, quando ele chegar na água ele afoga, porque ele não sabe nadar. Ele vai ganhar medalha de ouro. Então, primeiro, aprender a nadar. Antes de fazer um prato sofisticado, aprende a fazer um feijãozinho cheiroso, um bife saboroso. Aprende a fazer o simples, o essencial. O essencial bem feito resolve tudo. Para não passar fome. E come bem, né? Um feijãozinho bem feito. Então, a gente tem que começar do princípio, né? E começar direito. Se o cara começar pensando que vai derrubar o presidente, ele nunca vai contar a boa história que está ali na esquina. Ele nunca vai nem sacar que ali na esquina tem uma boa história. Então, pensar em investigação não é um bom caminho para o jornalista, principalmente no início. O bom caminho para o jornalista é pensar em apuração. Isso é fundamental. Nós não somos preparados para fazer investigação. O nosso curso não nos ensina a tirar a impressão digital e a definir a trajetória da palavra. Nós não sabíamos fazer isso. O que nós aprendemos é fazer perguntas. E como diz Guimarães Rosa, quem desconfia fica sábio, né? Apesar de ter um ditado popular que fala que quem muito quer saber, fofoca quer fazer, né? Também não serve para nós, né? Então, investigar no caso de jornalista é pesquisar, é indagar, é examinar com atenção, é esquadrinhar. Está no dicionário, isso é investigar. Examinar com atenção, esquadrinhar, né? Nós estamos falando de jornalismo investigativo ou jornalismo apurativo. O que é apurar? Apurar é tornar puro. Então, o bom jornalismo tem informação pura, em todos os sentidos. Você apura o ouro no garimpo, você garimpa ouro, você garimpa informação, né? Assim que a gente faz jornalismo, né? Às vezes não rende, às vezes a garimpagem não rende. Ninguém faz jornalismo nenhum se não souber lidar com informação. Tem muitos jornalistas que sabem lidar muito bem com informação, muito mais que com investigação. É por isso que eu defendo o diploma de jornalismo, porque o jornalista aprende, é treinado, é ensinado para lidar com informação, né? E as outras pessoas que tem por aí não são treinados para lidar com informação. Nossa, como lidar com informação. E essa é a nossa, lidar com informação, né? Bom, isso aí. Nós temos um fator que é a limitação do tempo, porque o Maurício tem um voo logo após aqui, o voo não espera, ele não atrasa, né? Então vamos fixar o tempo de 1 minuto para a pergunta. Eu sugeri ao Maurício 2 minutos para a resposta. Agora são 10h36. Então tá isso, as perguntas. A matéria que às vezes, mesmo que vai demorar o processo, ele precisa de alguma coisa para estar publicando. Esse assédio na busca dessa matéria faz com que a fonte execute as suas ações com maior rapidez e, consequentemente, falhas. Tá certo, né? Procura, né? Entrevista, pressiona. Você tem razão, esse ensandecimento, esse lado voraz da imprensa, acaba perturbando a fonte, sim. E você sabe o que é mais também?
a fonte adora holofote, né? Então às vezes você vê um promotor dando entrevista, ele tem nada para falar, mas ele, sabe, no caso daquela Rafaela, aquela menininha que foi julgada do prédio em São Paulo, Isabela, o Datena botou um promotor no telefone e falou assim, vamos para os nossos comerciais e na volta nós temos na ponta da linha um promotor fulano e tal. Eu fiquei indignado, um promotor, num caso daquele, se indignar, esperar o intervalo comercial da Atena, é demais, né? Então você tem razão, às vezes os holofotes e o que você está chamando de assédio pressionam a fonte e ela pode, às vezes, realizar mal o trabalho pela pressão da sociedade, né? Que vem de imprensa. Você tem razão, é um perigo, sim. Maurício, você falou uma questão aí sobre o processo de apuração. E hoje, muitas vezes, a gente vive num dilema. Você está apurando a matéria e aí você fica um pouco cismado com medo da concorrência por causa das novas mídias. Eu pergunto o seguinte, digamos que você está num sistema, numa matéria ainda em curso, e você tem informação que é importante, mas você ainda precisa complementar com um dado mais relevante ainda. Você a publica com medo da concorrência, está na frente, ou você espera concluir toda a apuração? É a mesma coisa. O delegado fala assim, o assassino é esse aqui, né? Você põe a foto do cara no jornal ou não põe a foto do cara no jornal? Se depois ele pode sair inocentado. Então, eu acho que a gente no jornalismo vive uma saia justa todo dia, né? Você tem uma saia justa todo dia, isso que o Luiz falou. Eu quero conferir ou eu publico por questão do concorrente ali na frente. É a dose de risco, né? Publicar sem checar, você está arriscando a se queimar, a escrever uma grande bobagem. E tem um detalhe, né? A gente no jornalismo tem que ter consciência que é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Fazer o bem não trabalha nada, fazer o mal é só você publicar uma bobagem, você detona a vida da pessoa, né? Ou se cumpliciar com o poder. Então fazer o mal é muito mais fácil que fazer o bem. A regra básica é a seguinte, na dúvida não ultrapassa, você não sabe se está vindo um caminhão na curva, mas e a concorrência? Então é uma decisão que você tem que tomar todo dia, né? Qual a segurança que você tem naquela informação? Se você não tem, é melhor não publicar não, senão você pode se queimar, se dar mal, ou queimar alguém. Bom dia, meu nome é Thiago, sou do quarto período de jornalismo. Você citou aí sobre o elogio, né? Muitas vezes não recebe, porque o jornalista é muito rápido. E de alguns tempos para cá, o repórter Luiz Ribeiro, que eles mandam algumas matérias aí na porta, professor de Gravora, me liga, né? Para saber alguma coisa, alguma novidade. E teve um dia que eu fiquei muito feliz, não foi ele que me ligou, mas foi a indicação dele no repórter do Estado de Minas, que ele sabia sobre a audiência pública, sobre o gasto natural dessa audiência pela Ibirapuera. Então eu me auto-elogiei, porque no dia seguinte saiu uma informação que eu dei para ela. Então beleza, eu me auto-elogiei e tal. E você, qual foi a matéria que você fez, que você se auto-elogiou, e uma experiência bonita aí, se você quiser contar pra gente poder aprender, e quais são os perigos do jornalismo investigativo? Esse negócio de elogio, eu estou lembrando aqui de uma. Engraçado, toda hora eu estou lembrando de sequestro. Eu não sei porquê, eu estou lembrando de uma cobertura que eu fiz de sequestro. Aí, na hora que desfechou lá o sequestro, os meninos apareceram e tal, eu estava só eu lá e o concorrente tinha 3 repórteres. Aí fiz a cobertura, tal, no outro dia o editor viu que era um mal-humorado, estava bem falando, falou assim, o nosso material está muito melhor do que a deles com 3. Talvez esse foi o elogio que eu ouvi, sabe? Ele não falou a sua matéria, ele falou nada. A nossa matéria não é melhor do que eu fiz. Falou do jeito que ele falava assim para dentro. Aí eu já achei que era uma fantástica, uma coisa fantástica, né? Outra situação que eu vivi foi que eu, assim, meio foca, eu acho que eu sou foca até hoje, eu não tenho que ser foca, não, eu me coloco foca todo dia, sabe? Aí eu fui fazer eu escutei na rádio que um sujeito tinha sido considerado morto e tinha aparecido em casa, sabe? E eu achei aquilo assim, falei, pô, esse negócio é interessante, né? Isso é bom. Aí falei pro cara, vou tomar uma discussão da matéria aqui, e o sujeito tal, ele falou, vai lá. E a redação só tinha um carro, sabe? E um fotógrafo. E eu saí com o carro e o fotógrafo, pensamento. Bastante repórter de política, repórter de esporte e tal. Mas saí todo mundo a pé, eu saí com o carro, eu me senti culpado por eu estar usando o carro, sabe?
Ele, pô, o único carro que o jornal tem, o fotógrafo, foi na casa do cara. E fiz a matéria. Tá? Fiz a matéria. E o cara falou uma frase fantástica, absolutamente fantástica. Ele virou para mim e falou assim: eu não morri. Eu não morri. A criança que ele morreu. Aí eu tinha certidão de óbito, tinha tudo, não era ótimo, mas eu não sabia que era ótimo. Escrevi a matéria, entreguei a matéria, foi no dia, a matéria foi a primeira página, eu passei para trás. Morto, volta para casa. Passei para trás sobre a matéria do trabalho. Eu não consegui me valorizar, entendeu, em relação à matéria. Né? Então são situações que a gente aprende muito nelas, né? E às vezes parece contrário, você pensa que está fazendo uma perícia, uma matéria, não tem importância nenhuma, né? Mas então, agora, essa questão do elogio, realmente não tem, né, Luiz? Não tem, não é característica de editor. Editor pode educar, tem até hoje, não usa mais não. Né? Só cobra. Só cobra. Não, e quer saber o que vai na suíte no outro dia. Você fez uma matéria fantástica hoje, qual que é a suíte amanhã? Esse editor, que eu sou muito grato a ele, apesar de ser desse jeito que ele era, ele invariavelmente fazia o seguinte: se eu estava numa grande cobertura hoje, amanhã ele me mandava na pior. Sabe? É uma espécie de rodízio que ele fazia para dizer: baixa a sua bola. Você não é melhor que ninguém. Então, se no outro dia eu ia cobrir até as professoras, sabia que não tem notícia nenhuma, sabe? Porque eu estava saindo de uma matéria boa. Sabe? Então, assim, não dá tempo de você saborear a sua primeira carta, essa parte, a primeira parte e tal. Isso é. Você perguntou que os perigos. Jornalismo investigativo, como experiência que já passou de pós. Risco físico. Eu acho que eu nunca passei risco físico, assim, sujeito ameaçado, me pegar, bater, matar, acho que eu nunca passei não. Ser ameaçado, acho que eu nunca vivi uma situação dessa, assim, infelizmente, sabe? Depende cara feia, né? O que você está fazendo aqui, mas eu não lembro de ter sido ameaçado, receber telefonema, esse tipo de coisa. Eu recebi muito mais tentativa de cooptação do que, sabe? Do que ameaça, assim, então, acho que não. Não sei se a sobração sabe aqui que aparece, eu dei só. Maurício, sou Paulo, né, do oitavo período. Eu tenho uma questão sobre a ameaça. Sou de Januária e Januária tem uma história super interessante, né? 7 prefeitos em 4 anos, e todo dia a gente lida com histórias interessantes de prefeitos, né? Uma comissão processante, denúncias ali e aqui. E todo dia o telefone toca: você vai publicar, você vai divulgar, cuidado quando você divulga. A própria assessoria dos prefeitos, assessores, etc. E a pergunta é: como lidar com isso? Não digo uma ameaça, não é ameaça de morte, como lidar essa questão de cuidado, né? Como você publicar, da conversa com você vai focar essa matéria. Como lidar essa questão, essa pressão psicológica, até para a gente que está relacionada principalmente à questão política. Isso é complicado, né, Pá? Porque dependendo da retaguarda que você tem ou não tem, né? Por exemplo, se você está num assunto de um jornal pequeno, quando um jornal grande entra, é um alívio, né? Por exemplo, se a grande empresa se interessasse pela história de Januária, para você era bom, de uma certa maneira, né? Porque você lá, da cidade, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. De uma certa maneira você fica vulnerável, né? É difícil resistir à pressão. Você tem que fazer um trabalho quase heróico para resistir à pressão, né? A pressão que vem de lá, se pensar que um jornalista, assessor, faz esse tipo de pressão, é feio, né? Eticamente é feio, mas fazem. Né? Então eu acho que quando a gente está numa cobertura, você entrou nela primeiro, entrou na frente, você fica com medo dos outros entrar e passar na sua perna, mas por outro lado, quando os outros veem, então é bom, né? Te dá um certo respaldo, né? E dilui, quer dizer, quando o assunto não é só seu mais, esse assessor não cerca mais. Né? Eu falo que fato depois de criado é igual água de morro abaixo, fogo de morro acima. Você não segura. Fato depois que foi criado, ele vai descer o morro, né? E tem assessor que quer segurar, né? Então eu acho que, eu compreendo você, eu acho que ele vai passar perto. Né? Por ficar vulnerável na situação. A questão do público, eu faço a matéria. Eu acho que quanto mais o assessor ele me liga, fala cuidado, quer dizer, eu tenho meu cuidado, mas não deixo de publicar. Porque eu acho que seria uma afronta de querer se eu publicar e ganhar esse público. Então eu publico. Se vai ser bem ou ruim para ele, pouco me importa, né? A matéria sai. No filme tem um aspecto interessantíssimo, que é uma hora que eles dão uma informação para uma equipe de operação lá, uma determinada situação, fica ótimo, não é muito demais. Os caras crescem para cima deles como se tivesse feito uma informação errada.
e o jornal passa a ter, estou expor dentro do jornal, sabe assim, a situação inverte contra eles passa a ter. Eu filtrei isso, filtrei exatamente isso. Maurício, sou Gilmar, do quarto período de jornalismo. Você havia dito no início que a história começa com pequenos fatos, né? Qual foi o fato que levou você a construir sua história dentro do jornalismo e que conselho você daria para as pessoas que querem seguir a carreira de jornalismo investigativo? Eu não aconselho ninguém a pensar em seguir a carreira de jornalismo investigativo. Eu acho que a gente tem que pensar em seguir a carreira de jornalista antes, sabe? Se você for pensar, por exemplo, eu trabalhei em várias áreas de jornalismo. Como eu trabalhei em sucursal, eu cobria tudo, né? E a gente tem a mania de achar que política é mais nobre, né? Economia. Hoje eu sei que o lugar melhor, que rende mais matéria boa, sabe? É cidades, é a história das pessoas. É o caderno, no nosso caso, Estados Unidos Gerais. Sabe? Ali está a história boa, aqui é a história humana. Essa que é a grande história, sabe? Então hoje eu estou convencido, primeiro, eu estou convencido que o melhor lugar no jornalismo é de repórter. Melhor do que ser editor, do que ser diretor, do que ser qualquer coisa. Bom é ser repórter. Bom é ser repórter. Bom é contar a história. Tá? E as melhores histórias são as histórias simples. Quase sempre as melhores histórias são as simples. Eu vou me permitir. Eu tenho uma coluna no Estado de Minas, né? A coluna Moisés, às terças, quintas e sábados, que é de cotidiano. Eu não trago política nem nada, trago cotidiano. Às vezes eu falo de esporte, mas naquilo que tem a ver com a vida das pessoas. Às vezes eu falo de política, não tem a ver com a vida das pessoas. A coluna é cotidiano. Quando saiu a decisão do Supremo, acabando com a exigência de jornalismo, de como jornalista, me incomodou muito a discussão, ela já me incomodava antes, porque as pessoas falavam da liberdade de expressão, do argumento forte. Eu ficava com a sensação que nós já tínhamos perdido aquela discussão, que ela era toda equivocada, nós não demos conta de fazer aquela discussão. Porque liberdade de expressão é um argumento forte, outros países, outras constituições, a questão legal era tudo muito forte. Quando saiu a decisão, eu fiquei com a sensação, gente, mas está faltando falar do que me move para ser jornalista. Sabe, o que levou você a escolher o curso de jornalismo, não de engenharia ou de medicina? Faltou dizer o que é ser jornalista. Aí eu peguei uma coluna minha e fiz como se fosse uma carta para um jovem jornalista. Tá? E eu vou ler ela. Pode isso. Ó, como diz Chico Buarque na música Juca, delegado é bando na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu carreira. Pois quem acabou com a exigência do diploma para o exercício do jornalismo, tal e qual o delegado da música, pode saber tudo de leis, mas não tem ideia do que seja a alma de quem decide ganhar na vida contando os fatos da vida. Pois esse cara aí, que quer viver contando a vida, vai para a escola de jornalismo aprender técnicas, regras e normas de condutas para exercer bem o seu ofício. Esse cara também vai para a escola encontrar nas salas e nos corredores montes de outros cidadãos que, como ele, escolheram aquele caminho. Nas salas e nos corredores, com os professores, e mesmo sem eles, vão falar da profissão, de seus erros e acertos, de suas conveniências e inconveniências, de seus males e perigos, de suas frustrações e limitações, de suas dúvidas e significados. Sozinho, o canudo é pouco, mas ele vale muito, porque unge um profissional que concilia talento, vocação e qualificação para praticar um ofício em que é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Exercer o jornalismo sem exaustivas e cotidianas reflexões sobre o significado desse lugar na sociedade é como ser um cozinheiro que decorou a receita, mas não sabe medir a tempo e a hora os ingredientes. É como ser um costureiro que olha para o molde, mas não consegue adequar a roupa ao corpo que deve vestir. O diploma de jornalista nada mais é do que a coroação de um processo que começa na infância, até de forma inconsciente, para chegar à escolha do curso e da profissão. O jornalista que se preza não resolve ser isso na vida de uma hora para outra. Dentro de casa,
Dá para saber qual menino tem em sua alma esse dom, quando ele atende o telefone e anota os primeiros recados para a mãe e o pai. Recado de menino que vai ser jornalista é simples, de poucas palavras e fácil de ser entendido. Também é sem erros gramaticais. Esse menino do recado, longe de ser um menino de recados, sai por aí crente que vai mudar o mundo. Depois, vê como a engrenagem lenta e pesada, mas ele teima e continua, ainda que tenha 1000 motivos para desistir. No dia a dia da profissão, ele vai lidar com notícias que valem 1 milhão e outras com bem menos cifrões, mas saberá dar a cada uma a importância que merece. E vai saber contar com charme o que ele viu, às vezes, como preferia Nelson Rodrigues, até pelo buraco da fechadura. Na escola, no meio de seus iguais e orientado por outros jornalistas, vai aprender a discernir e a confiar em seu faro para encontrar a boa história. Vai também descobrir que os poros, além dos olhos, nariz e ouvido, são um excelente caminho para exercitar a sensibilidade e deixar-se impregnar pelo fato. Na hora de escrever, se tiver uma palavra simples e outra difícil, ele vai escolher a simples. Se tiver 2 palavras simples, ele vai escolher a menor. O seu texto, como diz o jornalista Humberto Werneck, vai ser igual a um macaco descendo da árvore, cheio de graça e leveza, porque o bom jornalista sabe que o maior desafio de um texto é ser lido. O país vai continuar precisando de quem sabe juntar as palavras para formar frases e as frases para formar bons textos. E não pode abrir mão de gente que sabe, de fato, contar a vida com responsabilidade e compromisso com o direito à sociedade de informação. Esses são jornalistas. E os outros? Os outros vão ficar por aí comemorando o fim da exigência do diploma. Coisa. Falou para ele, foi e tal. Aí eu contei a dificuldade, fui chegar lá. E falando, nosso melhorar chegar lá. Falei, nossa, contei a dificuldade da viagem, esqueci de dormir à noite, pegando estrada perigosa. E ele falou assim, Maurício, você está reclamando? É sua obrigação. Falei, isso aí. Não é difícil imaginar quem falou isso, não, né? Mas essa ideia de que o Luiz falou bem, o lucro, a gratificação, a felicidade é a própria repercussão da matéria, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando alguém se refere a uma matéria sua, né, se encontra com alguém, fala, é uma matéria, isso é que eu gostou, dentro da redação, não, dentro da redação. Se bobear, as pessoas ficam até com inveja de você ganhou a manchete do dia, às vezes o cara está com um fato bom, você ganhou a manchete dele, aí ele fala, pô, tem uma não estou querendo dizer que o ambiente de redação é ruim, não, mas o elogio não é ruim, não. Todo mundo mesmo barco, né? Bem, gente, mais alguma pergunta? Então nós vamos partir das considerações finais do Maurício. Jornalismo é um negócio muito simples e que dá muito trabalho, né? Aí, essa coisa de internet, eu estava desculpado antes, essa coisa de internet, as novas tecnologias, isso tudo, elas podem ajudar muita gente, mas elas não mudam o essencial, que é apurar, saber lidar com a informação, saber escrever. Acho que isso é fundamental, sabe? Acho que é fundamental ler bons textos, ler as reportagens de boas matérias, ler Hélio Gaspari, né? Gente que sabe apurar, escreve bem, né? Lê Zé Ventura, lê Arthur Chechel, lê pessoas que são muito boas de serviço. Eu acho uma pena que um bom repórter que tem bons textos vira editor, porque a rua perde um bom repórter, né, Luiz? Eu acho que observar pessoas igual o Luiz Ribeiro, aqui perto de vocês, que é um dos caras que tem mais falo com a notícia que eu já vi na minha vida, espalhei a notícia longe. E notícia é isso mesmo, né? Notícia a gente corre atrás dela igual um cão perdigueiro, né? Assim, atrás do fato, né? E também tem o Cunha falava, né? Eu tenho que escrever coluna 3 vezes por semana, né? E tem dia que eu tenho assunto, né? Então, por exemplo, ontem eu vim para cá, já deixei a coluna de hoje pronta, espero que ela já tenha saído e tal. Segunda-feira eu tenho que mandar outra.
quarta-feira tem que mandar outra, quinta-feira então 3 vezes por semana tem que mandar notícia, e às vezes eu não tenho assunto, às vezes eu tenho que pensar, o que eu vou escrever amanhã, né? Aí eu lembro do Enfio, que eu falava assim, criatividade é um cachorro preto correndo atrás da gente. Não tem jeito, eu tenho que mandar coluna, cara, aí tem que aparecer a criatividade. E no dia a dia da matéria também é isso, tem que mandar matéria, você tem hora para mandar, né? Que hora a matéria tem que estar pronta, então a gente vai aprendendo que a criatividade é muito suor também, né? É muito suor, é muito de batalha, né, Luiz? Por isso que aqui em Montes Claros ele apura matéria de fora, em Brasília, eu não sei como é que ele dá conta. Ele tem o dom da ubiquidade. Eu vi uma matéria de Juiz de Fora, do outro lado do estado, não é possível. Não é possível dar um jeito. Né? Ô, gente, eu agradeço muito ter vindo aqui. Sempre muito feliz de vir aqui. Eu adoro Norte Minas, adoro Montes Claros. Então, é que eu tenha sido útil para vocês em alguma coisa. Estou à disposição de quem quiser conversar mais, tal, por e-mail, agora, tá? Estou sempre à disposição. Obrigado. Agradecemos aí ao jornalista Maurício Lara e convidamos a professora Silvia Leal a entregar uma homenagem oferecida pela Soebras ao ilustre palestrante pela participação na 7ª Semana da Comunicação do Norte de Minas. Deixa eu ler um pedacinho do meu livro de 1900, na campanha de 89, campanha de rua, de uma vida minha em Montes Claros. É pequenininho. A excitação dos repórteres de Montes Claros não parou aí. É uma vida do Ulisses Guimarães, o comício do Ulisses que veio aqui, que veio o governador de Minas, o governador de São Paulo, o governador da Bahia, o governador do Rio, que era tudo PMDB. Por isso estava um dia. Na simplicidade, a citação dos repórteres de Montes Claros não parou aí. E na simplicidade e objetividade das perguntas, arrancaram respostas dos visitantes que, sinceramente, nós não teríamos conseguido. A Orestes Presser perguntaram sobre o uso da máquina administrativa em benefício de candidatos, como do próprio comício daquele dia. A resposta de Presser, pretendendo ser bem-humorada, acabou sendo um raro caso de executiva assumindo com todas as letras a prática, às vezes velada, às vezes escancarada, mas jamais assumida, da utilização da máquina em benefício e proveito dos candidatos. Essas coisas a gente não diz que faz, mas faz. Foi a resposta do Orestes Presser aos repórteres aqui. Mas foi no desembarque de Ulisses que os jornalistas de Montes Claros conseguiram ir mais longe, travando um incrível diálogo com o espirituoso candidato do PMDB. Perguntado sobre quando sua candidatura emplacaria, Ulisses disparou: o que emplaca é automóvel, não candidatura. Quando quiseram saber quem era menos ruim, Collor ou Maluf, saiu-se com esta: não quero ser juiz de concurso de ruindade. A diferença entre ele e o presidente Sarney: eu me chamo Ulisses Guimarães e ele José Sarney. Se o governo atrapalhar a candidatura dele, não atrapalha nada, atrapalha o Brasil. Finalmente, quando um repórter insinuou que a campanha do PMDB ainda não tinha começado, o doutor Ulisses não se conteve. Não começou para você, uai. O que essas pessoas vieram fazer aqui? Ver se eu sou bonito como outro candidato? Gente, eu não posiciono com isso aí porque esse diálogo aí com o doutor Ulisses eu travei na época e eu, como iniciante, assim, não sabia que estava do seu livro. Vou sortear esse livro aqui, como que eu faço? Tem algum número, alguma coisa? Tem uma lista? Pode. De 1 a 140. 1 a 140? 111. Se não tiver, a gente vai falar. Renato Lopes de Carvalho. Tá aí? Não, 110. Soares Figueiredo. É só 80. Vamos lá, 14. Andréia Nogueira Amaral Ferreira. Não, é professora. É professora. 41. Érica Patrícia Alves Dias. 63. Isabel Americano.
80.